Bom dia a todos. O tema que ficou para eu conversar hoje com vocês é sobre TU recorrente multiresistente, que é um tema muito comum no ambulatório de uroginecologia, né? A incidência disso gira em torno de 20%, 25% no nosso ambulatório. E é importante estabelecer alguns conceitos do que é ITU, né, recorrente. Ele considera ITU recorrente quando ela é uma ITU não complicada, com 2 episódios em 6 meses ou 3 em 12 meses, com comprovação de pelo menos uma urocultura desses episódios. 2 conceitos também são importantes, o conceito de ITU persistente, né? É quando você tem um novo episódio de infecção urinária em 2 semanas após o tratamento e pelo mesmo patógeno. Tá? E de ITU, a reinfecção é quando você tem uma infecção urinária que ocorre após acima de 2 semanas após o tratamento e você pode ser pelo mesmo patógeno ou por um patógeno diferente. Isso tem uma base fisiopatológica que a gente vai ver para frente, né, que embasa esses 2 tipos aqui e está associado à fisiopatologia da infecção. Ela pode também ser uma ITU baixa, que é a cistite, a ITU alta, que é a pielonefrite, e uma diferenciação que é importante é se ela é complicada ou não complicada. A complicada normalmente está associada a alterações anatômicas, né, do trato urinário, como estenoses, divertículos, estenoses uretrais, ureterais, aumento do resíduo pós-miccional, ou pacientes que estão hospitalizadas e apresentam catéteres intravesicais de demora ou intermitentes, né, para esvaziamento intermitente, também estão associadas a ITU complicado. Elas apresentam uma comorbidade maior, com sintomas, sintomatologia mais exuberante, e normalmente com risco maior de infecção multiresistente e pielonefrite. Bom, o conceito de resistência bacteriana também é importante a gente ressaltar, né? A resistência ela é definida como quando os isolados bacterianos permanecem suscetíveis a apenas 1 ou 2 categorias de antibióticos, e a multiresistência é a ausência de suscetibilidade a pelo menos 1 antimicrobianos em 3 ou mais categorias antimicrobianas, né? Seja penicilina de espectro estendido, carbapemênicos, cefalosporinas, aminoglicosídeos e fluoroquinolonas. Alguns dados da epidemiologia, só para a gente entender a importância da infecção urinária no ambulatório de uroginecologia e no dia a dia de vários ambulatórios aí, que mais de 50% das mulheres terão ITU durante a sua vida, 25% delas terão recidiva em 1 ano e em torno de 22% terão ITU de repetição. Tá? Ela é uma propensão 30 vezes maior na mulher, a ITU de repetição, do que no homem. E os uropatógenos mais frequentes, eles são muito bem conhecidos. Tá? Então, a gente conhece muito bem quais os uropatógenos que estão associados à infecção urinária. Tá? Seja recorrente, seja multiresistente. Tá? A variação são principalmente os gram-negativos, né? A E. coli, a Klebsiella e o Proteus, e o gram-positivo, Staphylococcus, geralmente saprofíticos. A E. coli representa de 70% a 95%, a média em torno de 80% das infecções são por E. coli, uropatogênicas. As pacientes que estão submetidas ao cateterismo intermitente ou de demora, tem associação maior com a Klebsiella e o Proteus, e mesmo as infecções complicadas também têm associação maior com a Klebsiella e Proteus. Então, essas variações pequenas permitem um planejamento do tratamento de uma maneira bem tranquila. Tá? A infecção urinária ela é uma batalha, né, entre os fatores protetivos do organismo, que são principalmente os que estão aqui, os fatores mecânicos, né, de fluxo urinário, a camada de glucosa aminoglicanos, a resposta inflamatória do urotélio, principalmente através de neutrófilos e substâncias antimicrobianas, principalmente a interleucina 8
e as quimiocinas, né, que são liberadas no epitélio. A esfoliação das células superficiais e mesmo a apoptose das células superficiais são um fator de proteção, e o ambiente pobre em ferro, né? A proteção também pela imunidade inata, via Toll-like receptor 4 e 5, e, como eu já falei, os mecanismos de apoptose desencadeados pelos pili, né, da bactéria. E a membrana celular, que promove essa integridade celular, não permitindo que a bactéria invada ela, ou dificultando essa invasão, né? Mas a bactéria, ela tem as armas dela, né, que são as adesinas, né, tem vários tipos de adesinas, mas principalmente o pili tipo 1 e o pili tipo P são as mais importantes, que aderem em locais específicos nas células superficiais do urotélio, que são as uroplaquinas, e quando elas fazem essa fixação, elas ao mesmo tempo liberam toxinas do tipo lipopolissacarídeos, fator de necrose celular, tipo 1, as hemolisinas, que vão lesar essa membrana celular, tá? E propiciar a penetração da bactéria no interior da célula. Isso também se faz, ao mesmo tempo, o ambiente pobre em ferro é desfavorável para a bactéria, mas ela tem alguns mecanismos que conseguem combater isso. As hemolisinas lisam o M pode ser captado por esses receptores de M aqui, que vai fazer a captação de ferro, aumentar a captação de ferro para a bactéria. E mesmo a formação de siderófilos, que também aumenta essa captação. E ela também se protege do sistema imune, principalmente através da formação de biofilmes extracelulares na superfície do epitélio, né, que são recobertos por celulose, dificultando a reconhecimento imunogênico dessas bactérias, e através também do lipopolissacarídeos, por esse antígeno O, que está no componente lipopolissacarídeo, que inibe a produção de IL-8 e quimiocinas pelo Toll-like receptors. Então, isso propicia que essas bactérias, geralmente que vêm do trato gastrointestinal, que colonizam o meio vaginal e fazem ascensão para o urotélio, através da uretra. Atingindo o urotélio, um epitélio estratificado, ela atinge o urotélio, faz adesão pelos pilis, ela penetra no interior da célula, ela faz a invasão da célula e aqui pode acontecer duas coisas. Acontece normalmente, pode ter esfoliação, já desencadeia o processo de apoptose devido ao pili, mas aquelas que conseguem penetrar formam biofilmes intracelulares. Esses biofilmes intracelulares, eles vão crescendo dentro da célula, formando nódulos, conteúdos que vão explodir essa célula através de esfoliação ou apoptose também, e vão perpetuar a infecção na fase aguda. Na fase crônica, o que acontece é o seguinte: as camadas superficiais do epitélio, elas são muito favoráveis ao crescimento intracelular dessas bactérias. Porém, quando essas células superficiais descamam e esse epitélio fica desnudo, as células mais imaturas que estão embaixo, elas são menos favoráveis, porque ela tem uma rede de actina no citoplasma que não propicia o crescimento dessas bactérias. O que elas fazem? Elas ficam numa forma quiescente, que dentro do espaço de até 2 semanas, normalmente elas eclodem de novo e formam infecção urinária persistente. Que aí são de origem no reservatório intracelular. Então, a infecção urinária persistente são esses reservatórios intracelulares da maturação da célula, levando à infecção novamente. Os mecanismos de resistência, eles podem ser intrínsecos, tá, ou adquiridos. Os mecanismos intrínsecos, eles não têm muito problemas. É a resistência bacteriana que é conhecida. A gente sabe que essa bactéria ela é sensível a tal e tal antibiótico. Então, essa nós conhecemos. O problema é a adquirida, tá? Que é feita através de pressão seletiva, de uso de antibióticos indiscriminados, né? E ela pode ser transmitida através de plasmídios, né? E outros mecanismos aí que acabam transmitindo tanto horizontalmente quanto verticalmente essa resistência, né?
E ela se faz através de alteração da permeabilidade do antibiótico, a membrana da bactéria que recebe esse pili, que favorece a alteração da permeabilidade, alteração do local de ação, tá? do antibiótico, alterando a proteína que esse antibiótico atuaria, por exemplo, por bombas de efluxo, quer dizer que ela, além de impermeabilizar a membrana, ela aumenta o bombeamento desses antibióticos para fora do citoplasma bacteriano, e principalmente o mecanismo enzimático, que altera a estrutura química do antibiótico, que são os dois principais, né, causadores de resistência, que é as enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, tá? E as produtoras de carbapenamases, né? Só para vocês terem uma ideia da importância da resistência bacteriana, em 1999, na Inglaterra, 5% das E. coli eram resistentes a quinolonas e a cefalosporinas de terceira geração. Em 2007, mais de 20% delas eram resistentes às quinolonas e 10% também apresentavam, além de resistência às quinolonas, resistência a cefalosporinas de terceira geração. Só para vocês terem uma ideia, a mortalidade de bacteremias por bactérias sem ter a beta-lactamase, ela é 1,8 vezes menor do que naquelas pacientes que têm uma infecção por bactérias produtoras de beta-lactamase. Então, uma mortalidade praticamente duas vezes maior. Esse é um estudo feito em Portugal, que mostra a evolução. Eu peguei destaquei a E. coli e a Klebsiella, que são as bactérias que mais nos interessam. Só para vocês terem uma ideia, olha as fluoroquinolonas, 26% de resistência em 2003. Chegando em 2003 a 32% de resistência às fluoroquinolonas. Quer dizer, praticamente inviabilizando o uso dela, pelo menos como primeira escolha no tratamento das infecções urinárias. Tá? Em relação à Klebsiella, olha lá, a fluoroquinolona, ela é menor do que 1% em 2005, chegando a 36% aqui em 2013. Então, essa evolução da resistência bacteriana é uma coisa que causa muita preocupação e a gente tem que estar sempre, na hora que a gente vai fazer a terapêutica, de olho como que a gente vai minimizar esse impacto do uso do antibiótico. Bom, e quais são os fatores de risco para ITU resistente? Tá? Então, a gente pode dividir os fatores de risco na pré-menopausa e pós-menopausa. Na pré-menopausa, o principal fator de risco é a frequência sexual aumentada e novos parceiros sexuais. Tem estudos que mostram até 9 vezes mais o risco de infecção urinária em pacientes que têm múltiplos parceiros e mais de 3 relações sexuais por semana. A média desses estudos é em torno de 3 vezes mais. Tá? Uso de espermicidas diafragmas por causar uma disruptura na flora vaginal, permitindo a ascensão de E. coli uropatogênica, também vai ser um fator de risco. O uso de antimicrobianos também, principalmente nos 30 dias anteriores ao novo episódio de infecção, é um fator de risco. A história familiar, mães, filhas que têm mães com histórico de ITU de repetição apresentam um risco aumentado de ter ITU de repetição. A genética também, como eu falei, o L8 e as quimiocinas, alterações da produção dessas citocinas e quimiocinas podem estar associadas. Pacientes com a distância, um períneo curto, a distância uretra-ânus curta também está associada. A história prévia de ITU também associa-se a um fator de risco maior. Tá? Na pós-menopausa, a gente divide praticamente os fatores de risco entre 50 e 70 anos, pacientes saudáveis, não institucionalizadas e não cateterizadas, e pacientes acima de 70 anos, institucionalizadas e cateterizadas. Tá? Nesse grupo aqui, o principal fator de risco é o hipoestrogenismo. Tá? Então, são pacientes que esse hipoestrogenismo leva a uma alteração da flora, com diminuição dos lactobacilos e favorecendo a ascendência do trato gastrointestinal de E. coli uropatogênica, principalmente E. coli. Pacientes nessa fase etária com cirurgia urogenital ou aquelas que apresentam incontinência, cistocele, principalmente devido ou mesmo apenas só um resíduo alto pós-miccional, são fatores de risco também para ITU. A história prévia de ITU, né, como já mantém também aqui, e
E nas pacientes acima de 70 anos, e principalmente nas institucionalizadas, dois fatores chamam a atenção, que é a cateterização permanente, né? A cirurgia urogenital, mas entra também o status mental reduzido. Pacientes com status mental reduzido, com acamadas, favorecem a infecção ascendente. E fator de risco para infecção multiresistente. O principal é a aquisição dessa infecção nosocomial, intra-hospitalar. É o principal fator de risco, com odds ratio de 2,6, seguido da infecção urinária no ano anterior e a presença de catéter de cateterização de demora do trato urinário. E também o uso de antibiótico tem um elevado índice. Lembrar sempre que pacientes que viajam para o Oriente têm uma chance maior de infecções multiresistentes, principalmente porque tem cepas importantes de multiresistência de beta-lactamases, principalmente na Índia, que tem a cepa New Delhi, de beta-lactamase, que tem um padrão bem agressivo. Então, um padrão de viagem também. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico de infecção urinária é basicamente clínico. A infecção urinária não complicada e comunitária é um diagnóstico basicamente clínico. A sintomatologia é bem conhecida. Mais de 90% das mulheres que apresentam queixa de disúria e aumento da frequência urinária na ausência de secreção vaginal, elas vão ter uma cultura positiva. Tá? Outro dado que é importante e que embasa o autotratamento, que tem alguns autores preconizando, essas pacientes de infecção urinária de repetição, que a hora que elas têm os sintomas, elas mesmas fazem o tratamento, fazem a opção. É uma opção que tem que ser discutida aí entre a gente. Nós temos a maioria da nossa população, do nosso atendimento aqui, é uma população de baixo nível socioeconômico, e isso tem que ter um entendimento mais ou menos de como agir nessa maneira. Tá? Então, 85% das pacientes que referem que estão com ITU, elas confirmam essa infecção urinária na urocultura. Então, na ITU não complicada e comunitária, o diagnóstico é clínico. Você está praticamente autorizado a tratar. Você tem um embasamento clínico para fazer isso, embasamento de evidências na literatura. Tá? A urocultura, você pode fazer, quando você fazer uma propedêutica mais armada, você pode fazer a urina rotina, observando nitritos, estearase leucocitária, que são sinais de infecção também, mas você acaba usando a urina rotina urocultura, principalmente está indicada nas ITU complicadas, ou seja, aquelas que apresentam febre, náusea, vômito, dor nas costas, pacientes que foram submetidas a cirurgia urogenital prévia, ou cateterismo de bexiga, ou aquelas que apresentam corrimento vaginal que merecem um diagnóstico diferencial, se não é uma uretrite aí pela própria infecção vaginal. Pacientes com dor pélvica ou exposição a infecção sexualmente transmissível também merecem urocultura para fazer o diagnóstico diferencial. E a urocultura também ela deve estar indicada em pacientes com sintomas persistentes após 48 horas de antibiótico terapia. Tá? Ou naquelas pacientes que apresentam bacteriúria sintomática persistente por 2 semanas após a antibiótico terapia, já direcionada para urocultura. Então, merece refazer a urocultura nesses casos. Cabe nos exames complementares teste de gravidez em pacientes na pré-menopausa, somente você vai instituir antibiótico terapia, né? Porque na gravidez você tem que tomar alguns cuidados na escolha do antibiótico. Os exames de imagem. Tá? Basicamente, os exames de imagem se restringem ao ultrassom das vias urinárias, ao estudo urodinâmico, à cistoscopia, tá? Ultrassom de vias urinárias, naqueles casos em que há uma suspeita de ITU complicada, infecção de pielonefrite, ou que há uma suspeita de associação com cálculo do trato urinário. Ou naquelas pacientes também e que tem um distúrbio de micção, né, de esvaziamento da bexiga, em que você pode fazer a avaliação do resíduo pós-miccional. E nessas pacientes também com alteração da micção, com quadro de bexiga hiperativa, ou prolapsos de compartimento anterior, né, vaginal, você pode fazer com incontinência urinária ou sinais de retenção urinária. Cabe também o estudo urodinâmico, pode ser indicado.
Na persistência de sintomas com cultura negativa, sempre pensar de causas não infecciosas de disúria, seja uretrites, seja cistites intersticiais e o câncer. Nesses casos, cabe o exame de imagem, né, para se fazer. E aqui tem um resuminho das situações em que você deve prosseguir a investigação, né? Hematúria macroscópica ou microscópica, história anterior de câncer do trato urinário, história de cirurgia ou trauma do trato urinário ou doença diverticular da bexiga, a presença de cálculo, a presença de você ter um organismo multiresistente, às vezes com infecções de repetição vale a pena investigar, a persistência de sintomas de bacteriúria, 2 semanas, a despeito de 2 semanas de terapia direcionada por cultura, presença de pneumatúria ou fecalúria, pensando em fístulas, presença de micro-organismos anaeróbicos que não sejam os habituais, né? Como o E. coli, espécies de estafilococos, episódios repetidos pela nefrite, como nós já falamos, sintomas de obstrução urinária e alterações do esvaziamento vesical. Então, a cistoscopia de rotina cabe em alguma dessas situações, mas só apenas após a investigação por exame de imagem. E os princípios da antibiótico terapia? Sempre que você vai estabelecer um padrão de antibiótico terapia, é importante ver os padrões locais de resistência. Normalmente, o que se toma na literatura é que se você tem um antibiótico com uma resistência acima de 20%, não vale a pena você usar. Tá? Talvez seja melhor você fazer uma outra opção, tá, do que usar esse tipo de antibiótico. Sempre avaliar a condição clínica da paciente. Tá? Por exemplo, uma infecção urinária baixa, uma cistite não complicada, comunitária, você pode usar um antibiótico de um espectro mais específico, né, e reservar os antibióticos de espectro mais amplo e mais potente para as infecções complicadas, né, e nosocomiais também. Dar preferência sempre a ciclos mais curtos, principalmente nas infecções comunitárias e não complicadas, porque eles têm menos efeitos adversos, maior aderência ao tratamento e um risco similar de progressão. Você tratar uma infecção urinária comunitária por 5 dias ou tratar 7, 10 dias, você vai ter o mesmo risco de progressão para pielonefrite. Então, realmente não vale a pena. Tentar sempre fazer ciclos curtos e para evitar o uso excessivo de antibiótico. Tá? Quando você pensa em tratamento, né, então nas infecções urinárias recorrentes, não complicadas, os dois primeiros agentes que você deve usar é a fosfomicina, tá? São 3 gramas, né, o pacotezinho, uma vez só. Ele tem uma efetividade de 91% e uma resistência, nesse estudo aqui, 2016, um estudo americano, até 0,6% só de resistência. Então, as bactérias dessas são muito sensíveis. A nitrofurantoína, tá, 100 miligramas 2 vezes por dia, tem uma efetividade de 93%, também uma resistência baixa de 1,6% na população, pelo menos desse autor. E uma coisa que é interessante, ele ainda tem uma resistência aceitável para usar o trimetoprim e o sulfametoxazol. No nosso meio, isso está praticamente inviável. Nossos índices pelos trabalhos que eu vi, de resistência a essa combinação, chega a 35%, 40%. Então, praticamente, nós não usamos mais essa combinação. Como agente de segunda linha, as fluoroquinolonas, né, o ciprofloxacin, ele tem uma efetividade de 90%, e olha a resistência, 17%, né, a levofloxacin até 6%. Uma coisa que chama atenção é isso, esse aumento, as fluoroquinolonas, progressivamente, elas estão aumentando a resistência. Tá? E tem gente já preconizando que não é a primeira linha, deve ser usado com parcimônia, porque ainda tem efetividade, mas se a gente continuar usando como primeira linha, essa efetividade vai cair ao longo do tempo. E os agentes que você pode usar, né, quando você não tiver acesso a a primeira e a segunda linha, são a amoxicilina,
e, e as cefalosporinas, né? Cefaclor, cefadimir, cefpodoxime, e aí você pode usar, mas não é o que normalmente você acaba usando. Normalmente você fica nessas duas primeiras, é o suficiente, no máximo você acaba indo para uma fluoroquinolona. Lembrar sempre, geralmente a gente vê muito se prescrever fluoroquinolona como primeira linha, não é primeira linha, né? Então tem que tomar cuidado com esse uso indiscriminado da fluoroquinolona. Tanto que essa semana saiu uma advertência da Agência Europeia sobre as fluoroquinolonas, somente de alterações musculares no uso indiscriminado dela. Tá? E ele cita claramente, infecções não complicadas não deve ser usado. Nas infecções resistentes, o que você acaba fazendo, você vai ver que a estratégia na multiresistente, o que você vai acabar fazendo você acaba usando ainda a nitrofurantoína e a fosfomicina, nesses casos. Tanto que tem alguns autores que falam que para não se queimar a nitrofurantoína com não complicada, mas porque seria um dos poucos tratamentos, esses dois aqui seriam um dos poucos tratamentos que você pode fazer por via oral na multiresistente. O que acaba se fazendo é a nitrofurantoína e a fosfomicina são primeiras opções ainda, só que você aumenta, lá você usava 100 mg de 12 em 12, que você vai usar de 6 em 6, por 7 dias no mínimo, e a fosfomicina, o sachê a cada 3 dias por 14 dias. Uma coisa, então, o que acaba se fazendo é basicamente aumentar, estender o tratamento, selecionar a sensibilidade através de urocultura, e daí você vai fazer, você pode usar aí as medicações mais pesadas, como os carbapenêmicos, você pode usar os aminoglicosídeos, são opções no tratamento. E uma opção que é muito interessante é você associar um desses antibióticos com um beta-lactamase resistente, tipo amoxicilina com ou actazoban, ou então com resistentes a beta-lactamase. Né, que são os outros antibióticos, são antibióticos de potência mais alta, não necessariamente eles são usados na primeira linha, mas são utilizados em infecções complicadas, somente em pielonefrites, que são a tigecyclina, a doripenem e outros aqui. E antibiótico profilaxia, né? Antibiótico profilaxia é efetivo, esse trabalho aqui mostra isso, tá? O risco relativo de pacientes de infecção urinária, nas pacientes que usam antibiótico profilaxia, é de 0,15, com um NNT de 2, quer dizer, um NNT bem bom para se usar. O problema é que quando você suspende antibiótico profilaxia, você volta a ter novamente as infecções de repetição, você volta a ter os mesmos quadros, né? Então, sempre que você for prescrever antibiótico profilaxia, você vai aqueles critérios já falados, padrões locais de resistência, fatores individuais, disponibilidade do medicamento. A duração deve ser no máximo de 12 meses, nós optamos, aqui por enquanto a gente usa a cada 6 meses, tem alguns autores preconizam até 5 anos, 3 anos o uso de antibiótico, mas você aumenta muito o risco de complicações e de efeitos colaterais associados ao medicamento. Sempre dar preferência à menor dose do antibiótico. Por isso que aquelas pacientes que têm infecção urinária de repetição associadas, que têm uma relação associadas a pós-coito, você tende a fazer a antibiótico profilaxia só no pós-coito. Aqui são os antibióticos mais utilizados, né? Isso nos Estados Unidos, porque o trimetoprim lá e o sulmetoxazol ainda tem uma efetividade razoável, mas para nós é mais a nitrofurantoína e a cefalexina, que são duas opções boas, né? A cipro pode ser usado, você vê que aqui a dose contínua de 50 a 100 mg por dia da nitrofurantoína, pós-coital 100 mg pós-coito, tá? Se tiver 2 relações, 3 relações, vai tomar 2, 3 comprimidos, tá? Então, 2 vezes no dia, toma pós-coito.
Tá? Cefalexina, né, a ciprofloxacina, a fosfomicina pode ser usada, mas não é muito comum. Usada a cada 10 dias. Ela não é usada pós-coital normalmente. Uma opção boa. E existem algumas estratégias para minimizar o uso de antibióticos, né? Uma delas é o uso de ciclo curto de analgésicos ou anti-inflamatórios não hormonais, de 3 dias em pacientes com sintomas de TU, é um tema controverso, né? Esse estudo aqui, que comparou o uso de antibiótico versus placebo, no tratamento de mulheres com cistite não complicada, essa meta-análise mostrou que até 2/3 dessas pacientes acabam evoluindo para cura espontânea, tá? Em uma semana. Tá? Você só controlando os sintomas urinários, com analgésicos ou anti-inflamatórios não hormonais. Esse outro estudo, comparando o ibuprofeno versus a fosfomicina nas infecções urinárias não complicadas, mostrou que você tem uma redução de 60% no uso do antibiótico, porém, você tem um aumento significativo, mas pequeno, na incidência de pielonefrites, né, de infecção urinária alta. Por isso, muitos autores ainda acham que é o seguinte: a antibiótico terapia permanece o meio mais rápido e efetivo de aliviar sintomas e apresenta os desfechos mais favoráveis. Por enquanto, aquela é uma opção, pode ser uma terapia para o futuro em pacientes que estejam conscientes e tolerem bem esse tipo de abordagem? Pode ser, mas ainda é controverso o uso. Outra maneira de fazer, de se diminuir o antibiótico, é você fazer uma antibiótico terapia específica, mesmo nas infecções comunitárias. Você pode esperar o antibiótico, o antibiograma, tudo para fazer antibiótico terapia específica. Porém, você aumenta o tempo que essa paciente fica com desconforto urinário e parece que essa abordagem não tem muito... quando você faz o estudo de custo-benefício, ele não tem muita vantagem em relação à abordagem do autodiagnóstico e tratamento para o autodiagnóstico. Então, o custo-benefício ainda não é provado. Você aguardar na infecção não complicada comunitária, parece que não há vantagem de você atrasar o tratamento para esperar a urocultura. E outra estratégia para diminuir o uso de antibiótico é o uso do cranberry. Tá? O mecanismo de ação, ele dificulta a aderência da bactéria nas uroplaquinas, nas células uroteliais. As meta-análises, na realidade são duas, uma revisão sistemática da Cochrane e uma meta-análise de 2012 também, botaram resultados um pouquinho divergentes. Essa meta-análise é bem favorável, mostrando um risco relativo nessas pacientes que usavam cranberry de 0,53%, 0,53%, desculpe. E a revisão da Cochrane não encontrou evidências suficientes para um uso rotineiro na prevenção de TU recorrente. Tá? Trabalhos menores mostram que há uma efetividade, principalmente nas pacientes na pré-menopausa. E esses estudos mostram resultados com o uso de 150 a 750 ml do suco da fruta, ou tablets contendo 36 a 72 miligramas do extrato. O problema é que o uso contínuo dele leva a efeitos gástricos importantes e muitas pacientes acabam abandonando o tratamento. Mas, em pacientes na pré-menopausa, o uso do cranberry diminui a recorrência e a quantidade de antibióticos utilizados. Então, há uma indicação. Essas pacientes pré-menopausa, elas se beneficiam se elas tolerarem um tratamento a longo prazo com isso. O uso do estriol tópico, o mecanismo de ação é pela modificação da flora vaginal, que dificulta a colonização por E. coli uropatogênica. As evidências, tem várias literaturas, tem essa revisão da Cochrane em 2008, que mostrou 50% na redução da recorrência de TU. Tá? Desculpa, que é o estriol tópico, uma vez ao dia, a dose uma vez ao dia por 2 semanas, 2 semanas, e após a manutenção 2 vezes por semana. Essas pacientes às vezes queixam de alguns efeitos colaterais, principalmente prurido vaginal e alguns outros sintomas, mas geralmente é bem tolerável e está muito bem indicado nessas pacientes na pós-menopausa. Geralmente a gente institui a terapia tópica com estriol para diminuir, melhorar essa flora vaginal da paciente e evitar a recorrência de infecção. Tá? Então, eu acho que o importante para se levar para casa é o seguinte: na infecção recorrente, o diagnóstico na comunitária e não complicada, ele é clínico.
Isso embasado nessas três premissas, que os agentes patogênicos são conhecidos, a suscetibilidade desses agentes antibióticos é conhecida, e os sintomas clínicos de aumento de frequência urinária e dura têm associação forte com urocultura positiva. Então, nessas pacientes dá para você tratar, tá? E fazer o diagnóstico clinicamente e tratar antes de pedir urina rotina e urocultura. Tá? A urocultura ela deve ser pedida nos casos de teo complicado e nas pacientes com sintomas de persistência após 48 horas, como nós já falamos, né? Ou bacteriúria sintomática persistente por 2 semanas após a antibiótico terapia direcionada por urocultura. Exames de imagem, estudo urodinâmico, cistoscopia, só pedido, ele é um pedido nas infecções que são resistentes ao tratamento, que você não consegue tratar. Aquelas pacientes que têm um fator, tipo alguma disfunção, esvaziamento vesical, tem uma bexiga hiperativa, ou um resíduo pós-miccional alto, ou a queixa de que não consegue esvaziar a bexiga. Tá? Aí você parte para o exame de imagem, para o estudo urodinâmico, ou mesmo a cistoscopia. E lembrar, eu acho que os princípios de antibioterapia são fundamentais para a gente diminuir a resistência aos antibióticos. E vou ressaltar aqui, eu sei que muita gente... que uma coisa muito comum se adotar como primeira linha de tratamento os fluoroquinolonas, né? Principalmente a ciprofloxacina e a norfloxacina. Não é primeira linha, deve ser utilizado como medicação de segunda linha. Eu acho que é isso. Você tem algumas terapêuticas aí que estão surgindo, que tentando não usar antibiótico. Nas pacientes que tem na fase aguda da infecção urinária, você tem um aumento do MP cíclico nesse epitélio. Esse aumento do MP cíclico no epitélio é um objetivo terapêutico. Você pode, através de algumas medicações, aumentar a quantidade desse MP cíclico, dificultando a aderência bacteriana. Você tem outras indicações, por exemplo, pilicidas, que estão sendo estudados. Você tem o Urovaxon, que eu não citei aí, mas tem gente que usa. O problema do Urovaxon, tem estudos mostrando que ele tem uma efetividade, porém ele é muito específico para E. coli, né, para algumas cepas de E. coli uropatogênicas. Então a literatura acaba não ressaltando muito e a gente também não acaba usando muito, não. Eu acho que é isso. Obrigado. Se alguém tiver alguma questão.